Olá, meu nome é Alexei e eu vou tratar alguns assuntos que caem na parte de geografia do Enem. O primeiro deles é a chuva ácida, que é um tema que vem caindo nos últimos anos. O que você tem que saber sobre chuva ácida? Chuva ácida é um processo que acontece em função da crescente urbanização e industrialização. Com isso, os carros, as indústrias emitem poluentes na atmosfera. E desta maneira, esses poluentes reagem com a água e precipitam na forma de chuva, podendo afetar diretamente os ecossistemas e alguns monumentos que também acabam sendo consumidos por essa acidez das águas. Outro tema que também o Enem sempre gosta de pedir são os solos, degradação de solos principalmente. O que a gente tem que saber disso? Bom, para entender, vamos resolver um exercício para ver como que esse tema cai na prova do Enem. Então, olha só, o solo é um dos principais recursos de que necessitamos. Infelizmente, o mau uso e a conservação de forma indevida do solo faz com que os espaços que poderiam ser aproveitados de forma sustentável, sustentabilidade é um termo que também vem caindo bastante no Enem, para a produção de alimentos tornam-se improdutivos. Uma forma de evitar a erosão e praticar o uso sustentável do solo é: alternativa A, utilizando práticas como as queimadas, que no primeiro momento permitem o aumento da fertilidade do solo, pois as cinzas das vegetações e animais queimados são incorporados às camadas superiores do solo, se tornando mais fértil. Essa alternativa está incorreta, pois as queimadas acabam afetando todos os micro-organismos decompositores que existem no solo, desta maneira deixando o solo não tão fértil como ele deveria estar. Portanto, essa alternativa está incorreta. B, retirada da cobertura vegetal do solo, pois essa cobertura vegetal é responsável pelo empobrecimento do solo. Não, cobertura vegetal, ela permite com que haja mais estabilidade no solo e evita com que a erosão ocorra. C, plantio em nível ou curvas de nível, pois essa prática faz com que a erosão seja reduzida. Essa alternativa seria a correta, pois com o plantio em curvas de nível, a água superficial ela perde velocidade. Com isso, a potencialidade à erosão diminui. Alternativa D. Utilizando o solo apenas para monocultura, tornando o solo adaptado à espécie escolhida para o cultivo. Não, hoje em dia sabemos que as práticas de rotação ou associação de culturas são as mais adequadas para se manter uma certa estabilidade física e química do solo. Alternativa E, retirando o talude, que é a parte lateral do morro, para a construção de estradas, por exemplo. Está incorreto também porque sabemos que quando há essa retirada do talude, pode acontecer diversos desmoronamentos ao longo das estradas. Partindo dessa perspectiva de solos, também existe a discussão dos recursos hídricos, que estão de uma certa maneira associados com os solos, pois sabemos que as águas infiltram nos solos e vão, pelo escoamento subsuperficial, chegar no rio. Desta maneira, quando aparecer alguma questão sobre recursos hídricos, vocês devem saber que recursos hídricos, ou o problema associado a recursos hídricos, é distribuição e o problema relacionado à água potável. Então não é a falta de água que é o problema, mas sim a água potável. Então vamos resolver um outro exercício que está mais direcionado para essa discussão, que são os lixões. Como que os lixões podem ser um problema ambiental relacionado a recursos hídricos e a solos? Vamos ver. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação dos solos e da água pelo chorume, que é um líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição de matéria orgânica presente no lixo. Considere um município que deposita seus resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões A. Causam problemas respiratórios devido ao mau cheiro que provém da decomposição. Essa alternativa ela não chega a ser considerada um problema de saúde pública, muito embora causa problemas respiratórios devido ao mau cheiro que os lixões causam. Mas está incorreta. Alternativa B. São locais propícios para a proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as águas. Proliferação de doenças, além de contaminarem o solo e as águas. Essa informação já está no enunciado, quando fala que os locais do lixão, causa, entre outros problemas, a contaminação dos solos e da água. Então vejam que essa alternativa ela é correta
E ela já dá dica no próprio enunciado, por isso que no Enem, às vezes, a gente tem que ficar esperto que o próprio contexto da questão você já consegue matar qual que é a alternativa correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Provocam o fenômeno da chuva ácida. Não, chuva ácida é mais associado com problemas industriais, urbanos, como eu já falei. Então essa alternativa está incorreta. Alternativa D. São instalados próximos aos centros das cidades, afetando toda a população que circula diariamente na área. Então, na verdade, os lixões não são instalados próximos dos centros das cidades, em função da grande quantidade de pessoas que existem nessas regiões. Então, os lixões normalmente não são instalados nessas regiões. Então, a alternativa está errada. E são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes da região onde são instalados, o que leva à escassez de água. O problema não é que há o desaparecimento das nascentes, mas sim há uma poluição das nascentes. Então, é isso que vai tornar esta questão errada. Outros aspectos que podem aparecer na prova do Enem está relacionado a mudanças climáticas, ou o que a gente está ouvindo falar muito nos últimos tempos, que é o aquecimento global. Aquecimento global é uma coisa que acontece em função de diversas modificações que o ser humano vem causando no espaço geográfico e que vem afetando o clima em escala local, regional e global. Então podem aparecer algumas questões relacionando, por exemplo, urbanização, o crescimento das cidades com o crescimento industrial com uma mudança climática atual, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Tá bom? Outros aspectos que nós podemos tratar. Sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que também vem sempre caindo na prova do Enem, que é uma palavra-chave. Sustentabilidade, então, você pode associar com energias renováveis, práticas dessas energias, como por exemplo, energia solar. Você pode aproveitar a energia solar e descartar a energia elétrica ou a energia que vem de algum combustível fóssil, tá certo? Você também pode pensar questão de reaproveitamento de produtos, e o Enem pode cobrar algo nesse sentido. Então, o termo sustentabilidade pode aparecer tanto na prova de geografia como em provas de outras áreas. Tá certo? O Enem também ele gosta de perguntar mais focado algum aspecto brasileiro. Então, assim, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos que pode cair nesta prova do Enem? Recentemente, nós tivemos diversos deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro e no litoral do Paraná também. Então, o Enem pode fazer alguma associação com excesso de chuvas, com deslizamentos, com própria urbanização, como aconteceu em Angra dos Reis, que não é uma área de invasão, mas uma área de pessoas com classe média alta, tá certo? Pode aparecer problemas de alagamentos que também aconteceram no litoral do Paraná em função dessas grandes chuvas, tá certo? Então alguma questão sobre deslizamentos pode aparecer na prova também. Código Florestal. Código Florestal também está sendo bastante discutido no nosso país em função da sua mudança, da reformulação do Código Florestal. O que pode cair? Pode cair alguma coisa relacionada com a diminuição do tamanho das áreas de preservação permanente, ou APP, como as matas ciliares, e também com relação à anistia aos agricultores ou os produtores, os proprietários das terras que estão em desacordo com a lei. Então, o Código Florestal é algo que pode cair em qualquer área, mas na geografia também pode cair, tá bom? Outros aspectos. Construção da usina de Belo Monte, na região amazônica, é para ser uma das maiores hidrelétricas do mundo, com uma taxa de produtividade alta. Só que existe um problema social envolvido. Pode haver conflitos, pois essa área de alagamento, por ser uma região de planície, vai alagar uma área extensa e vai pegar áreas indígenas e também áreas agricultáveis. Desta maneira, pode haver certos conflitos naquela região em função da construção desta usina. Por isso, é uma boa pedida para a prova do Enem. Tá certo? Em se tratando de mundo, o que nós podemos pensar, ou o que vem sendo discutido nos últimos anos e que o Enem pode pedir? Ditaduras que estão caindo tanto no Oriente Médio, no norte da África, dando lugar à democracia. Então essa relação de ditaduras partindo por um processo de democratização. Em função do quê? De insatisfações sociais nos locais. Então, por exemplo, aconteceu na Tunísia, no Egito, Bahrein, na Líbia, tudo isso em função de uma alta desigualdade social que vem acontecendo nessas regiões. Por isso, com o advento da globalização, dessa disseminação de informações, essas regiões estão cada vez mais partindo para um processo de democratização. Tá certo? Então, são aspectos que nós temos que manter o foco.
Outro fator é esses megas eventos que vêm acontecendo em países ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, na Copa do Mundo que está para ser em 2014, ou como foi a Copa de 2010 na África do Sul. Então esses mega eventos, eles estão acontecendo em países onde existe essas características de serem países em desenvolvimento. Então é um tema que pode aparecer na prova também, tá certo? Com relação ao Brasil, outro tema que pode aparecer é a questão agrária, que com esse censo agropecuário, todas as informações que estão disponíveis nesse censo, a gente pode tirar algumas conclusões, como concentração de terras, a gente pode pensar numa taxa de aumento na produtividade em função do crescente agronegócio que vem acontecendo no nosso país, da mesma forma que se pode pensar nas diferenças entre o meio rural e o meio urbano, ou esse processo de urbanização que vem acontecendo com a população brasileira e mundial como um todo. Tá certo? Problemas naturais relacionados ao mundo em geral, desastres, terremotos no Chile, também vulcões, atividades vulcânicas que recentemente vêm atrapalhando voos internacionais em função das cinzas que vêm causando diversos problemas para a aviação, e também os tsunamis, principalmente no que aconteceu no Japão. Então o tsunami, ele começa embaixo do mar, é um terremoto que simplesmente pela propagação de ondas pelas águas oceânicas acabam afetando regiões litorâneas. Então toda essa região acabou sendo afetada, diversas perdas humanas, e a região ficou completamente devastada, tá certo? Então esses são os temas que possivelmente podem cair na prova de geografia. O material de apoio está no portal do SESI Clique e tenha uma boa prova. Obrigado.